Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Do Lado de Cá, o podcast aqui no Estúdio Hall do Sindibancários do centro de Porto Alegre, aqui na Rua da Ladeira, sempre às terças-feiras. Diversos assuntos e hoje nós vamos dar uma viajada aí por vários, mas especialmente por um assim redondo que a gente gosta muito. Ao meu lado hoje, Juremir Machado. Opa, não é o Juremir, Everton Jimenez. Juremir hoje está em missão especial. Tudo bom, Jimenez? Tudo bom, Nando? É um prazer, né? Estar substituindo o mestre Juremir aqui. Estar aqui no lugar que ele estaria sentado, né? Eu estaria no outro lado da mesa. Na decisão que eu fui narrador da final do Sindibancários da Copa, o Jimenez foi meu comentarista, né? E aí se credenciou, né, para estar aqui hoje entrevistar essa lenda do futebol. Carlos Simon, 3 Copas do Mundo, jornalista formado, hoje exercendo a função de jornalista, né, na televisão. Prazer te ter aqui, Simon. Obrigado pela presença. Opa, um abraço, Nando, o Jimenez, de velha jornada e luta aí do movimento sindical, a todos os bancários, você que foi meu companheiro de formatura, naquela época naquela turma saiu bons jornalistas, né, na imprensa gaúcha. Tem vários ainda. Brasileira, estão aí. Alguns loucos, mas tem vários ainda. E aí, voltar aqui aos sindicatos bancários, que eu tenho boas recordações, fui dirigente, nós vamos entrar nessa seara daqui a pouco, por muitos anos, e muito eu aprendi no sindicato, muitos companheiros que já partiram para outra dimensão, outros que estão aí. Então, rememorando aqui, né, aquelas velhas histórias que estava olhando aqui, o Jimenez e o presidente, o Luciano, estavam me mostrando, evidentemente que era outro sindicato, não é? Foi totalmente reformado. Então, tu sabe que eu casei aqui dentro do sindicato dos bancários. Casou? Casei. E para te ver que eu, inclusive... Bom, já vamos entrar. Então, em 1989, eu conheci minha esposa, companheira Kátia Simon, que hoje é escritora, e conheci na luta, né? Ela era do CEPERGS e eu dos bancários. E nessa época, no final da década de 80, essa ladeira fervia, porque o Sindicato dos Bancários era referência do Estado, eram os sindicatos bancários, metalúrgicos e CEPERGS. E muitas assembleias, a Assembleia Geral, greve geral, enfim, eram realizadas aqui dentro da entidade. E nós nos conhecemos nesse movimento. Porque eu vim parar, e aí já entrando, daqui a pouco tu vai me perguntar... Qual é a tua vida de bancário? Como é que foi isso? Eu entrei para trabalhar no Unibanco, União de Bancos Brasileiros, que era a agência aqui na 7 de setembro com a Andradas. Falecido Unibanco, né? Hoje é Itaú. Então. A agência existe ainda, mas é do Itaú agora. Isso. Mas você não é de Porto Alegre, né? Não, eu sou na cidade do Braga, depois morei em Passo Fundo e vim para Porto Alegre. Começa no banco já aqui? Começo aqui como office boy. Fui contratado como office boy no Unibanco. E naquela época, essa agência tinha 380 funcionários. Que idade tu tem, Simão? 58. Eu tenho 61 e ia dizer quem dessa geração um dia não foi office boy. Eu fui office boy também. Quem não foi bancário, porque todo mundo passou por um banco ou outro, né? Na época, hoje em dia, era muito grande. Nós estamos falando de uma agência de 380 funcionários. Hoje deve ter 30, né? Se tiver. Então, eu entrei como office boy. E eu sempre fui muito vinculado ao futebol, né? E eu organizava o time do Unibanco. Eu que organizava. Campeonato bancário, eu organizava o time do Unibanco. E jogava bem? Jogava e tal. Em geral, quem organiza é porque não joga nada, mas se tu tá dizendo que jogava bem, eu vou confiar em ti. Porque o cara gosta de futebol, eu vi o cara jogar. Acaba se envolvendo, e eu sempre gostei. Enfim, daí eu trabalhava de office boy, estudava na Escola Técnica Parobé, fazia o 2º grau, e em 1987 ia ter uma eleição aqui no sindicato. Havia uma diretoria, né, tempo da época do Fortunati, aquela turma toda, Sanzi, atual presidente, e o Luiz Felipe Nogueira, Filipão, um dos maiores sindicalistas que eu conheci, que também já partiu para outra dimensão, ele andava à cata de novas lideranças para entrar e concorrer no Sindicato dos Bancários. E ele foi ao seu Bergman, que era um companheiro antigo também, morava em São Leopoldo, não sei se está vivo, e perguntou quem é que era a liderança no Unibanco. E foi dito para o Felipe, olha, tem aquele garoto ali, o Simon, todo mundo gosta dele. Ele organiza time, ele se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, ele leva o fartamento, aquela coisa toda e tal. E o Filipão, que ia ser, ele formou um movimento MASB, Movimento de Ação Sindical Bancária. E começou a pegar essas novas lideranças nos bancos. E fez a chapa 2, para concorrer com uma chapa forte, que era a oposição,
que era a atual situação da entidade. E o Filipão, com a sua liderança, começou a pegar esses novas lideranças de cada banco. E eu, em 87, eu entrei no banco em 86, a eleição era em setembro. Eu perdi meu pai em 31 de março de 87. Então, o dinheiro que eu ganhava ali, eu ajudava em casa. Né? A nossa família, 5 filhos e a mãe. Tá? E eu precisava trabalhar. E naquela época, o Unibanco era muito difícil. Tu entrar numa eleição e ganhar. Eram 24 caras. Para ter noção, o nosso ouvinte, o Rimendes sabe disso, eram 24 caras numa diretoria. Dos 24 cargos, 22 eram de banco público. Banrisul, Banco do Brasil, Caixa Federal, Banespa, Banerj, Besc, enfim, uma série de bancos públicos da época. E 2 para concorrer na chapa era eu e o Alfeu Bittencourt Goulart, um alegretense, companheiro, amigo, que hoje mora em Santa Catarina, do Unibanco. Porque se tu perde uma eleição, tu volta para o banco e é demitido, banco privado. Banco estatal não. Banco estatal volta e continua a trabalhar. Então era muito arriscado tu entrar numa chapa de oposição, tendo que vencer uns caras que estavam aí, que tinham apoio na época de grandes lideranças. E perder-se era demitido? Banco privado até é. hoje, banco privado. Hoje. Por isso é difícil trazer gente de banco privado do sindicato, se o cara se arrisca a vir para a chapa e perde, ele é demitido, porque não tem estabilidade nenhuma, né? E daí se aproximou do sindicato, veio para uma chapa, volta, o banco demite. E tanto e aí eu disse, vou e não vou, e aí nós ficamos aí por essa ladeira. Tinha uma greve, foi feito greve em 86, aquela de setembro, né? E aí nós estamos falando de 87. Então, entro ou não entro? Era um dilema. Porque se eu perco o emprego, e o que eu vou fazer? Eu ganhava uns trocos. Rapaz, eu sei que conversa foi, conversa vai. Eu assumi, resolvi entrar, e esse Alfeu, que era meu grande amigo, entrou também. Então, de 24 membros numa diretoria, 2 eram de banco privado. No Unibanco, eu e o Alfeu. O resto era tudo banco público. E fomos para a eleição. A eleição foi acirradíssima. Tá? E conseguimos ganhar a eleição. Ganhamos a eleição e tomamos posse em setembro ganhamos a eleição em setembro, no final do ano foi a posse. Do triênio, 87, 88, 89. Então, cara, assim comecei. Aí eu... Não perdeu o emprego? Não perdi o emprego, mas eu passava a noite, eu dormia nesse sindicato aqui, eu controlava, eu que coordenava. Tinha que idade aí, Simão? Eu tinha 18 para 19 anos. Tá? Então, eu dormia no sindicato aqui, coordenando a colagem nos muros de madrugada. Nós ia para colar. Tudo agência de banco, de manhã amanhecia forrado, chapa 2 e discussão. E eu era muito novo, eu sabia pouco de política. Eu me politizei aqui dentro da entidade, sabia pouco, mas sabia que nós tínhamos que ganhar. Então o emprego estava na reta, perdeu, tá fora, velho. Volta pro... Então foi uma briga acirrada e conseguimos ganhar por pouco, mas ganhamos a eleição. O Felipe tomou posse e eu era suplente da executiva no departamento de esporte nessa época. E para te ver como funcionava, porque é o seguinte, quando ganhamos a eleição, tomamos posse. Tá? O que acontece? Todo bancário colocava o seu banco na justiça. Insalubridade, hora extra, por exemplo. Aí eu entrei como office boy e eu fui para nessa época, quando eu entrei em 86 era office boy. Aí eu fui para escriturário. Escriturário. Depois de escriturário eu fui para caixa. E aí que eu concorri à eleição. Tá? Então eu já estava ganhando um dinheiro bom. Eu era caixa do Unibanco. Já estava no terceiro estágio. Já estava ali, estava bem. Eu organizava o time do banco. O Unibanco, a sede, a diretoria do Unibanco era aqui na esquina Democrática, prédio aqui da esquina onde ficavam os diretores. Eu conhecia os caras, ali ficavam os advogados, diretores, e todo mundo me conhecia porque eu organizava o negócio. Tá? E eu trabalhava de tarde e fiz um curso de digitação pela manhã, das 8 da manhã às 10, mas não recebi. Então, para te ver, o Unibanco não pagava, hora essa, não recebi. E eu, no sindicato aqui, nós tínhamos um grande corpo de advogado, o Maineri foi dirigente do Grêmio. Antônio Carlos Maineri, Renan Gonçalves, enfim, o Renato. E aí o Renan me aconselhou, botamos o banco na justiça. Hoje tem o Antônio Vicente Martins também, né? O escritório do Maineri também foi contratado. Nos assessora, mas o Maineri está aposentado. Mas e o Vicente foi contratado na nossa gestão. Né? Depois, na segunda, terceiro mandato, ele veio trabalhar aqui para o sindicato. E aí, que é só para te ter noção, eu coloquei aqui o banco na justiça. Primeiro mês de 89, na primeira audiência ali na Praia de Belas, eu me lembro que nós botamos na justiça e fomos lá. O advogado do banco jogava no meu time. Aqui na esquina Democrática era o advogado que representava o banco. Nós fomos, o banco me fez uma proposta.
comprar meu mandato. Tu ganha eleição, tu tem 3 anos de estabilidade, que é o mandato que tu fica aqui. Aí o cara pegou e disse, Simão, o banco quer comprar teus 3 anos, te paga mais 1 ano, te dá mais um dinheiro, e aí tu faz um acordo e sai fora. Porque o banco privado, na época, não queria líder sindical lá dentro, gritando todo dia, entregando panfleto, vão para a Assembleia, vão para a rua e tal, aquela história toda. O banco privado não queria isso. Te queriam longe dali. Queriam longe. Né? E fizeram essa proposta. Eu me lembro que eu estava do lado do Renan, o advogado do banco e o outro lá. Aí o Renan olhou, Simão, eu digo, não. Aí ele pediu um break, coffee break. Saímos da sala, o advogado do banco, que também eu conhecia, porque jogava no meu time, ele chegou, Simão, vou te dizer uma coisa, velho. Dessa ladeira só saiu Olívio Dutra e Fortunati. O resto ficam tudo por ali. Tu nunca mais vai ver tanto dinheiro na tua vida, tá? Um salário de caixa, 3 anos antecipado e mais um dinheiro por fora para comprar teu mandato. É dinheiro que tu, velho, esquece. Sair do sindicato não sai nada. Eu pensei, o Renan me olhou, tudo bem, vamos voltar para a audiência. Voltamos para a audiência. O juiz pegou e disse, e aí, entrar no acordo, eu digo, nada feito. Nada feito. Não vão me comprar. Não tem dinheiro que compre a dignidade, o caráter. Eu até me emociono, velho. Porque tu sabe que isso aí traz de berço, velho. Meu finado pai foi professor, então, eu com todas as dificuldades financeiras que tinha, não me vendi. Não me vendi para eles. Eles não te queriam no sindicato? Eles não queriam no sindicato. Então, eles queriam me comprar. Como se cada homem tivesse o valor. E não é assim que toca. Que mundo que nós queremos. E eu não tinha condição para comer, o dinheiro que eu ganhava, mal porcamente para comer e ajudar minha mãe. Então, eu não me vendi para esses caras. Terminou, nós saímos de lá, esse advogado do banco disse assim para mim, Simão, tu nunca mais vai ver tanto dinheiro na tua vida, tá? E tu nunca esquece causa de banco, que isso aqui é prioridade para o banco, tu vai perder a causa. Então, resumindo a história, eu perdi a causa, depois não ganhei mais nada de banco, eu fiquei aqui, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que a sementinha foi plantada. Hoje tem o Jimenez, que era do Banco Mercantil de São Paulo. Hoje eu vejo que tem vários companheiros aqui que são do Itaú, antigo Unibanco. Ou seja, a luta valeu a pena. Tá? Eu cheguei hoje como um dos principais árbitros do mundo, mas que depois militei, fiquei aqui no sindicato 3 anos, casei com a minha esposa aqui no fundo, fizemos uma festa no dia 23 de dezembro de 89. Aqui no fundo aonde, senhor? Da sede da Ladeira, 424, tinha uma churrasqueira. Aquele pátio ali, Pátio. tem o bar? Sim. Ali era um pátio e tinha uma churrasqueira. Então ali foi o casamento, quem fez o convite foi o Iotti. O Radit, eu tenho até hoje lá em casa, e o convite era assim, ó, eu e ela, tá? Eu era do PT e ela do PCdoB. Eu na frente, com uma bolsa atravessada, e ela com a estrelinha, e ela com a foice e o martelo, greve por tempo indeterminado. Era o convite de casamento. Essa greve não acabou, graças a Deus. São 34 anos. Chargistas são sempre criativos, né? Não, estamos há 34 anos. Inclusive, o Iotti é brilhante. Não, brilhante, grande amigo Iotti, caxiense, torcedor do Caxias. E ele... e eu casei, e eu falei para vários companheiros na época do sindicato, eu disse, pessoal, casei no sindicato. O negócio deu certo, tô casado. Os caras não aceitaram, foram casar em outro lugar, já casaram 4, 5 vezes. Os caras estão casando e descasando. Vários que eu me cruzei por aí já casaram e descasaram as 4 vezes. Mas então, para dizer, o que eu quis dizer? Eu fiquei esse mandato aqui, depois eu fui reeleito em 90, como diretor de esporte, mais 3 anos. E depois mais um mandato de 93 a 96. Quando eu entrei. Quando tu entrou. Em 95 eu fui liberado e eu herdei a base dele. Porque ele fazia os bancos privados do centro. E daí eu comecei a fazer com ele quando eu fui liberado. E em 96 ele já era FIFA, ele saiu, não concorreu mais. E eu que fiquei distribuindo o jornal nessa região dos bancos privados do centro. Então, cuidando dessa parte. E aí depois eu saí, porque em 93 o sindicato fizeram um negócio do qual eu não era favorável. Fui contra. Participei só daquela gestão, porque eu vi que era um negócio que não ia dar certo. Tá? Que é o negócio da tal da proporcionalidade. Né? Eu acredito em proporcionalidade, por exemplo, num partido político. Nós 3 somos de um partido político, cada um tem uma proporcionalidade, um número X de votos. Numa central sindical, tanto por voto. Agora, numa eleição aberta, num sindicato onde você concorre e que tem uma base fixa da direita, que sempre teve uma boa representação, boa não passa de 10% nas categorias dos bancários. Quando tu faz uma eleição proporcional aberta, esses caras vão botar os deles aqui dentro.
E para que eles vão botar um cara deles aqui dentro? É para cuidar quem está querendo crescer dentro dos bancos. Principalmente, eu falo para bancos privados. Na época eu fui do Comando Nacional. Hoje é assim que funciona? Não. Aí, 2002, daí nós acabamos com a proporcionalidade. Sim, mas tu vê como não dava certo. Porque daí, em 93, Jimenez, eu não queria participar daquilo lá. Eu digo, velho, não vai dar certo. Não, vai. Tanto é que, na época, os coordenadores foram o Gilberley, o Sérgio Gobetti e o Júlio Flores, que eram 3 coordenadores. Não, né? Não tinha presidente. Não tinha presidente. Durou 3 gestões. E eu saí em 96, eu peguei meu boné, eu digo, olha, já tinha formado jornalismo, eu continuava apitando no amador, na época comecei aqui o amador, eventualmente eu apitava e tal, e depois já estava meio consolidado minha carreira como árbitro, apitando no Campeonato Gaúcho, na CBF e tal, e eu resolvi, e por essa experiência no sindicato ter dado certo, eu digo, fui até aqui. Peguei meu boné, fui embora, saí do Unibanco, perdi minha causa na justiça, não ganhei um pila do Unibanco, né? Voltei, depois fui demitido. Mas o que eu quero dizer para ti é que o cara, como dizia o velho, grande líder, Brizola, eu venho de longe, né? Essa coisa veio de longe, o velho Brizola dizia. Porque aí depois eu fui começar, para quem lidou com o banqueiro, do Bradesco, na época era o Amador Aguiar, o Moreira Salles, do Unibanco. Eu digo, pô, quando eu peguei o Eurico Miranda pela frente, virou fichinha. Os caras era uma barbada. Era uma barbada. Esses caras, mas enfim. Mas tu entra quando, Simão, com a arbitragem? Tu começar a apitar jogos mesmo? Não, eu comecei, o primeiro curso eu fiz em 84, depois em 86. O nosso curso aqui da Federação? Da Federação Gaúcha, em 86. E aí eu apitava aqui, final de semana, eu ia pro interior, amador, apitava, aquela função toda. Em 91 que eu comecei a apitar campeonato da segunda divisão, 92 Gaúchão. Então, em 92 já estava apitando o Gaúchão e tal. Mas foi rápido então, né? A tua ascensão foi rápida. Assim. Não. Tu acha? É isso, eu fiquei de 84 a 91 no amador. 7 anos. Hoje o cara se forma Não, aqui... do amador sim, eu tô dizendo quando tu começa a apitar profissionalmente. Claro. Tu apita em 92, 10 anos depois tu tá na tua primeira Copa. Claro. É que mas aí quando tu saiu, tu tava indo pra FIFA já, né? Por isso eu que tu saiu. entrei na FIFA em Tu 97. disse até pra nós que ia ter que ter preparador físico, ia ter que se cuidar mais, claro, que era toda uma... diferente. Mas assim, ó, e foi isso que me fez árbitro. Porque qual é a diferença hoje? Tu que acompanha futebol. O cara se forma na federação, o cara já quer apitar a Arena do Grêmio e o Beira-Rio. Eu demorei 10 anos para ir apitar isso aí, no Gauchão, de 84 a 92 para apitar um Grêmio Inter. 7, 8 anos no amador. O amador não tem segurança. Muitas vezes não tem alambrado. A Briosa, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é uma entidade extremamente competente, correta, digna, né? Que muito auxiliou a arbitragem, e o povo gaúcho, do qual eu mando um grande abraço aqui, quem foi militar e veste na sua acepção da palavra, que é uma função importante. Cara, tinha 2, e para te apitar no amador. Então, tu tinha que levar na conversa, e aqui em Dois Irmãos, e no interior de Caxias, Frederico Vecifale, interior todo. E muitas vezes tu não recebia, tu era pago com cheque e o cheque era sem fundo, tá? Então, tudo isso, cara, mas me fez árbitro. Quando eu comecei a apitar gauchão, eu digo, opa, o negócio aqui é barbada. Aí depois eu fui brasileiro, beleza, em 95 Campeonato Paulista, eu apitei 5 anos no Campeonato Paulista, tá? E depois, 97 FIFA já. Digo, velho... E por isso que eu já estava pronto, o cavalo estava passando encilhado, eu montando. Hoje o que acontece? Um jovem se forma em São Paulo, ele já quer o Morumbi. No Rio, Maracanã, 2, 3 anos. Tu não tem mais aquela... Eu acho que não precisa ficar tanto tempo como eu fiquei no amador, pode se acelerar esse processo hoje em dia, mas também não tanto. Tu pode ver esses hábitos, entre aspas, de apartamento, né, que apitam, não segura o rojão. O cara pita um jogo bem, 2 jogos bem, tira no terceiro que vai começar a fazer bobagem. Cada um é cada um também, né? Tem cara que tu deixa lá no amador pra não subir tão rápido, né? Pra não atrapalhar, né? E outros tu vê que o cara é bom, né? Dá mais velocidade nele, né? Não, hoje em dia, mas na época tu tinha que ficar porque o grupo lá em cima era fechado. Tinha aquele grupo do Carlos Martins, do Luiz Cunha Martins, Silvio Oliveira, Mocelin, Bagatini, Igor Crombal. Era um grupo que não... Era só aqueles caras que apitavam o gauchão. Tu tinha que ficar lá embaixo. A minha grande vantagem é que eu era muito novo. Comecei a apitar futebol com 18 anos, o primeiro curso que eu fiz. Então, mas aí eu me tornei árbitro. Então a minha vida no sindicato foi até 96. Aqui eu convivi com grandes líderes, que eu tenho que dizer o nome, um deles, o Filipão, foi presidente da entidade, Mauri Melwer. Qual o Filipão? O Luiz Felipe Nogueira. Tá. Foi preso com o Olívio na greve 79. Não, porque daqui a pouco o cara ouve o Filipão, já acha que é o Filipão técnico. Não, o outro era admirador do Pinochet, né? Nunca ia ser sindicalista. Aí não. Então, o seguinte,
Continua e faço um parênteses, um grande técnico de futebol. Com certeza, isso, tá? Com certeza. Isso tem que ser dito. Então, o Maia, o companheiro Maia foi do Banco Brasil, também faleceu. Maurício Melwer faleceu, Banco Brasil. O Werner, do Meridional. Companheiros, funcionários, seu Heitor, o Nanico, o Vanderlei, pessoas que trabalhavam aqui. Meu grande amigo e compadre José Edi Nunes da Silva, você conheceu o jornalista, faleceu há pouco tempo. Mandar um beijão para Mariana, que é jornalista, a filha dele. O Zé foi um grande companheiro, o maior jornalista que eu conheci, um cara muito digno, correto. A turma do Moa, graças a Deus, continua no nosso meio aqui, outro cara sensacional. Depois trabalhou no Correio, tinha o Edson. O Edson também foi para o Correio, o alemão Gerson, esses aí ainda estão vivos. Então, uma turma grande, o seu Heitor tinha um Chevetinho, o primeiro carro que eu tive foi um Chevetinho, que eu comprei do seu Heitor aqui, que era o cara que cuidava aqui das obras aqui, dos encanamentos, alguma coisa. Do aqui do sindicato. E o carro dele que me vendeu era um Chevetinho Pizza. Era pura massa. Eu já comprei o Chevetinho marrom do seu Heitor. Mas então a minha vida foi muito aqui dentro. E a responsabilidade quando tu trabalha, as pessoas estão por fora, não sabem o que é tu levar uma multidão, bancários, para uma greve. Não é aventura, tu tem que dar discurso. Na hora, para entrar na greve, tu tem que saber recuar, tirar esse pessoal da greve, e tu conviver com aquelas pessoas aqui, grandes caras, eu convivi aqui dentro, não posso perder o emprego, minha mulher está grávida, não posso... Dificuldades. Então, é uma tensão. Ninguém gosta de fazer greve. Nós gostamos de trabalhar, de receber um salário digno. No mundo ideal, ninguém quer greve, ninguém né? quer. Mas por que acontece a greve? Porque é aquela velha história. É o último recurso, né? O governo é que nem feijão, só funciona na pressão. E esses e banqueiros também. Né? O patrão, banqueiros, patrão só na pressão. Se não fizer pressão, não tem nada. Então... Tu tem que, de alguma maneira, às vezes a imprensa, e é muito comum, os comunicadores, né? O Simon sabe bem, os mais assim que a gente conhece, por exemplo, tem uma manifestação de alguma categoria. Aí os caras reclamam que a manifestação tá trancando o trânsito às 6 da tarde. Daí o cara faz o comentário, mas também pra que fazer às 6 da tarde aqui na Mauá? Por que o sujeito não se dá conta que se tu não faz aquilo, não é assunto, ninguém tá falando. Claro. Não vai botar lá no descampado no meio da freeway, se tu não entendeu? vai fazer uma greve que não dê algum prejuízo pro patrão, senão ele não vai te atender. Não, mas tu tem que chamar a atenção da população pro que está acontecendo. Exatamente. Então você tinha que parar, porque na época nós tínhamos o Banco do Brasil, muitas vezes o Banco do Brasil, entre aspas, era um marajá da categoria. Os caras faziam assembleia separada. Sim, eu lembro. O concurso do Banco do Brasil era... No interior era uma personalidade. O gerente do Banco do Brasil era o gerente, o vigário e o delegado. O prefeito, eram as personalidades. O gerente do Banco do Brasil no interior da cidade. Era o cara. Era o cara. E nós, quando saíamos aqui para tomar uma cervejinha, depois de umas reuniões tensas e tal, nós sempre saíamos com os carinhas do Banco do Brasil. O cartão corporativo forte. Eu quando comecei, eu lembro que eu era do Partidão, saía com o Madaloso, com aquele povo Madaloso. Eles não deixavam eu pagar a conta porque eu era de banco privado. Daí nós, depois das reuniões aqui do sindicato, das assembleias, eu quando entrei na categoria, eu já era militante do PCB do Partidão. Eu entrei no núcleo do Partidão dos bancários. Daí quando tinha as assembleias, as coisas, daí a gente ia no Pampulinha ali. Claro. O banco privado, o cara era o primo pobre, isso? Ganhava pobre. Daí o que acontece? Daí nós ia ali, bebia, jantava, chegava na hora de pagar, o povo do Banco Brasil, não, o Gimenez não, porque esse daqui ganha pouco, é de banco privado, tu não paga. Não, tu deixa o nosso cartão ouro aqui. Os caras ganhavam muito. Eles tinham convênio eu não ficava triste, né? Eu não ficava triste. E era no Pampulinha, né? Nós ia muito no Pampulinha. Bem com eles. Qual foi teu primeiro Grenal, optando, Simão? O primeiro Grenal foi em 95, no saudoso Estádio Olímpico. Então, tu subisse em 92, 3 anos depois. 3 anos depois. Eu optei total de 20 Grenais. Mas, só para concluir mais essa questão do sindicato, nós estamos aqui, e aqui eu conheci uma das maiores lideranças políticas desse país. Um sujeito que, para mim, não tem igual, sabe? E que é meu amigo pessoal, de longa data, Olívio Dutra. Esse galo, eu vou te dizer... Eu, particularmente, digo para ti, eu não votava para o Senado, porque eu sou contra o Senado. Tem que ser unicameral o Congresso. Porque você gasta no Senado, e qual é a função do Senado? Eu li algumas coisas sobre isso, não vejo, sabe? E o Olívio, votei para o Senado por causa do Olívio Dutra. E para mim foi a maior derrota política que esse Estado podia ter, tá? Um cidadão como Olívio Dutra perder para esse outro inominável, que não dá para nem dizer o nome, não mora aqui no nosso Estado,
Não apareceu nem na tragédia. Então, e o Olívio, acima de tudo, os caras falam em corrupção, o Olívio é aquela pessoa correta, íntegra, mora no mesmo apartamento com a saudosa Judite. Um mês antes de falecer, a Judite, eu tive a satisfação de fazer uma paletinha de ovelha lá em casa, que eles frequentam a minha casa, frequentavam há muito tempo, o Olívio continua frequentando, foram lá em casa, 40 dias antes da Judite falecer. Estava com um problema grave, já estava fazendo tratamento, e ela me pediu um dia, Simon, aquelas paletinhas de ovelha, eu digo, tenho uma guardada para ti. Melhor coisa, assei e comemos lá em casa. E o Olívio, essa pessoa... Ele esteve aqui, conversou com a gente agora, aqui do lado de cá. Um companheiro que foi tudo na vida, o cara foi deputado, o cara foi prefeito, o cara foi governador, o cara foi ministro, tá aí andando de lotação, tá na Feira do Livro, tu vai aí, tá todo dia o livro de uma inteligência raríssima, um cara que fala fluentemente inglês, espanhol. Bom, vocês já conversaram com ele, um leitor assíduo e um político correto, sabe? Quando tu perde uma eleição dessa, eu digo, velho, realmente nós estamos vendo tempos difíceis, tempos muito difíceis, né? Mas o Olívio Dutra, eu tinha que fazer uma referência, aprendi muita política com ele aqui nessa entidade e com outros grandes líderes, não é? Aqui eu me politizei, dá para dizer que eu saí daqui um sujeito politizado, porque depois eu fui militar no futebol e eu tranquilamente afirmo e categoricamente, eu era para ser unanimidade no Brasil. Currículo que eu tenho, nenhum árbitro do país tem. Tá? 3 Copas do Mundo, Olimpíada, são 11 finais, 6 de brasileiros, 5 de Copa do Brasil, 1.198 jogos arbitrados. Então, mas por que eu não... Mas tu acha que algum juiz pode ser unanimidade no Brasil? Não, árbitro de futebol, eu digo. Devido ao meu currículo, e você acompanhou de perto a minha carreira, eu era requisitado para apitar os principais clássicos desse país, as decisões, ou ia ser campeão ou o cara ia ser rebaixado. O que eu quero dizer é o seguinte, que várias pessoas passavam por mim aqui na Rua da Praia, na Ladeira, na 7 de setembro, e diziam, Simon, tu apita bem, tem que ser tu, gremistas e colorados para apitar. Só, Simon, tu é do PT. Esse era o senão. Ah, tinha esse preconceito. Tinha esse, tá? Então esse senão. Eu, graças a Deus, eu sempre estive do lado da trincheira certa de luta. Eu acho que pessoa pública... Eu fui num programa uma vez, de uma jornalista famosa aqui do país, no centro do país, frente a frente, e ela me perguntou na ocasião, em 2001, eu estava indo para a primeira Copa do Mundo, Japão e Coreia. E ela, Simon, eu posso te perguntar para quem tu vai votar para presidente? Digo, pode, não tem problema nenhum. Em quem tu vai votar? Eu digo, no Luiz Inácio Lula da Silva. Quando saímos no camarim, ela veio lá apertar minha mão e disse, eu vou apertar tua mão pela tua coragem. Pessoa pública dificilmente assume candidatura, muito menos do Lula, que o Lula foi o primeiro mandato. Depois, é o maior presidente da história republicana desse país. Ainda bem que o Lula é brasileiro, né? Porque foi o único que tinha condições de derrotar outro inominável. Tá? Então, eu me posicionei na trincheira, eu ia para a luta, eu fazia campanha por Olívio aqui para o governo do estado e tal, e muitas pessoas não gostam. Você diz, pô, assim, fica pitando, fica na tua, guarda num... Não, eu particularmente, acho que estou com a consciência tranquila, fiz e militei, sabe, numa trincheira de luta que eu não podia deixar passar batido devido à minha própria origem, que eu há pouco contei para vocês aí, tá, por tudo que passei. Então, antigamente, bem mais, não é? Que eu fui filiado ao PT por muitos anos. Então, eu acho que tinha que se posicionar. E por isso as pessoas tinham esse senão. Entendi. É isso que eu quero te dizer. Pelo meu currículo, por tudo que eu fiz, por tudo. Os caras, Simon, e tu sabe disso, eu apertava o gargalo, é o Simon que tem que apitar, é o Simon que tem que apitar, não interessa, conhece a aldeia, mas com isso aí as pessoas, que politicamente é difícil, tu a não ser um Chico Buarque de Holanda, que é o Orconcourt, né, que é um dos e mesmo assim tem crítica. Não, mas tem gente que parou de ouvir o Chico setor Buarque. de direita o que é um absurdo, ele. Né? Sim, mas o setor de direita boicota ele. Mas pode boicotar o que eles quiserem. Vai ser não, o ele não sempre. precisa deles, não precisa deles. Mas a gente sempre teve, né, Cima, essa dicotomia, mas do nível que a gente teve com a partir da chegada do Bolsonaro, eu te confesso que nos meus 61 anos de vida eu nunca tinha visto. O nível de extremismo disso, entendeu? A ponto disso, do cara... não ouviu o Chico Buarque, ou o Simon não é bom porque votou no fulano e tal. O Juremir sai é demitido acaba com a esfera pública praticamente, porque a esfera pública não é mais o mesmo depois do Juremir. Por quê? Porque era um cara que tinha posição. Né? Então, eu tava lá, Gimenez. Eu sei. Quer dizer, eu tava lá enquanto eu pude manter o Juremir. Quando eu saí, não deu mais. A esfera pública, né? Que era o programa, talvez... mais escutado, porque todo mundo gostava de Esfera Pública, era uma referência do jornalismo. É aquilo que a gente estava falando, debate, né, sobre outros assuntos, debate, hoje né? Não tem muito. Mas o Juremir foi demitido por quê? Porque a Record ficou na mão dos... O Grupo Record ficou na mão dos bolsonaristas. Agora, Simon, na CBF,
tu alguma vez sentisse alguma interferência política? Quando eu digo política, é governo federal querer se meter em alguma coisa na CBF. Claro, tu não era da diretoria da CBF, mas conviveu muito, 3 Copas, enfim. Chegasse a sentir isso alguma vez? Não, eu também não tinha muito contato com os caras da diretoria. O Ricardo Teixeira, eu devo ter me cruzado com ele umas 2, 3 vezes. Eu nunca fui na sala dele, na sede da CBF. Me cruzava com competições internacionais, por exemplo, CBF e tal. É uma meia dúzia de vezes. Devo ter me cruzado com ele. Mas para te ver, por exemplo, um cara que eu respeito, tu trabalhou também, tu acompanhou de perto, e que Deus o tenha, Emídio Odósio Peronte. Sim. Ele era da Arena, ele era do PDS, tá? E eu me criei na arbitragem gaúcha com ele, na frente dele. Ele dizendo, vai apitar. Tu é PTzinho, mas vai comigo, não tem isso aqui. Tu é PTzinho. Então, mas era um tempo que a gente falava em política. Mas era um outro. É isso que eu tô te dizendo. É né? isso aí. Era um cara de direita e tal, mas não tinha. Eu conversava, era normal, era uma figura normal. Era um querido Peronte. Pô, eu lembro do Jorge Estrada, que trabalhando comigo, o Estrada imitava tanto Peronte que ele não conseguia mais falar com a voz dele. Ele era o Peronte falando. Era o Peronte. Mas era uma figura do futebol. Agora, Não, esse é um mas tu depoimento interessante, Claro. porque o Peronte era um cara, eu acho que até ele Politicamente tinha de direita. politicamente posicionado, acho que era afiliado ao partido. Arena, foi deputado. Foi deputado. Sim, ele foi deputado da Arena. E ele é um cara importante na carreira do Simon, sabendo o lado político do Simon. Pra te ver. Então é isso que a gente quer. Claro, porque agora tu trouxe a questão desse Bolsonaro, que não tem partido, não tem história política, não tem nada. Esse cara não diz 3 frases. Né? O Peronte era um cara inteligente, era um cara firme, era um cara que defendia um projeto de direita. Tá? Não era extrema direita, mas era de direita. Tudo bem, isso é embate político, isso é democracia. É a democracia. Isso é salutar, a democracia. Discordar, concordar, isso faz parte. Ninguém quer ditadura. Pior que seja a democracia, sempre é democracia. Ditadura, tanto de direita como de esquerda, para mim não me serve. Mas então, só para citar, eu acho que tem que citar que é importante, para nós distinguir isso que separa. Um cara deu liberdade, Barretão, que era o Barreto, foi presidente da comissão de arbitragem, muitos anos também, outra pessoa extraordinária, também já nos deixou, pode escalar, não tinha problema nenhum. Então, eu acho que isso aí é o que nos move, o que nos dá força, sabe? Para esse embate político, mas dentro dos argumentos. Cada um defende o que acha que tem que defender. Mas então essa questão da política é importante, essa minha trajetória no sindicato. Eu organizei aqui no sindicato, quando o sindicato fez 60 anos, em 1993, a primeira Olimpíada Bancária. Foram 13 modalidades. Porque o esporte, os gregos já diziam, né? Mens sana in corpore sano. Então, o esporte faz parte dessa integração. E eu, juntamente com o Zé Edico Moa, que o Moa continua aí, fundamos um jornal aqui dentro, Pique de Bola, que era o jornal do Departamento do Esporte. E organizamos a primeira Olimpíada com 500 atletas bancários, 13 modalidades. O número é interessante também, número 13. Número 13. Modalidades, bocha, bolão, sinuca, xadrez, dama, vôlei, futebol, conseguimos organizar. A festa foi depois no Clube do Comércio aqui, Salão dos Espelhos. Porque o bancário é uma vida extremamente sedentária. O cara passa 6 horas do lado de um computador, numa máquina e tal. Tinha depois pintou esse negócio da digitação, uma doença que, se não me falha o nome... É lesão por esforço repetitivo. Chamava também de tendinossinovite, né? Tendinite, tendinossinovite, mas tudo viraram LER, que é as lesões por esforço repetitivo. Isso, que o cara tinha aqui no punho. Aqui. Tem várias. Carpo. Você que toca violão também. Eu tenho, às vezes. Então eu disse, não, nós temos que integrar, vamos trazer os caras pelo esporte para dentro da entidade. Então eu tive essa ideia de fazer uma Olimpíada Bancária. Então foi um sucesso tremendo. Foram 60 anos de sindicato, 1993, a primeira Olimpíada Bancária. Não sei se hoje continua nós temos e tal. Várias atividades, mas não a Olimpíada não, mas temos agora a energia bancária, que a gente faz corrida, faz várias coisas, sempre, esse ano agora a gente fez agora um mês atrás. E aí, então, isso aí eu trouxe para o bancário mais próximo do sindicato, né? Porque às vezes pelo esporte tu traz as pessoas e eles começam a prestar atenção numa assembleia. Ou seja, tu não foi trabalhar com o esporte por acaso, porque tu era bancário, mas sempre, né, se envolvendo, promovendo isso, aquilo. O esporte era uma coisa que já estava em ti desde sempre, né? Sempre. Desde sempre. Mais difícil apitar a primeira ou a última Copa? A experiência ajudou?
Ajudou muito, né? E aí nós partindo pro lado da minha carreira como árbitro de futebol, eu comecei a apitar, em 97 árbitro da FIFA, aí apitei a final do Brasileirão 98, 99, 2000, 2001, 2002 foi a última. Não tem mais, né? Depois veio pontos corridos. 2013 veio pontos corridos. Tu vê, e aí entrou uma coisa, e eu tava no meu auge, em 2000 e Olimpíada, os Grenais, era só eu que apitava, o Barretão já escalava, vai ter domingo, quarta domingo, o Simo já tá escalado pros Grenais. Coisa que jamais acontece hoje em dia, né? Mas na época era assim pra te ver, e é bom rememorar isso aí, que as pessoas fixam num erro aqui, só querem falar do erro. É claro que eu cometi meus erros, mas muito mais acertos. E então, eu tava 2002, eu apitei aquela final, Santos e Corinthians, 3-2, né? Aquele lance memorável do Robinho, 8 pedaladas e tal. E apitei a Copa do Mundo pro Japão, na Coreia. E tu vê, era um grande quadro de árbitros da FIFA. É. Tinha o Antônio Pereira, Sidraque Marinho, o Márcio Rezende, o Cerdeira, o Wilson Mendonça, da Cildo Mourão. Uns podem concordar um pouco mais, um pouco menos, mas eram grandes árbitros. E da FIFA, hoje me parece, tem 10 árbitros da FIFA. Né? Perguntar para qualquer um aí, eu trabalho com isso, eu sei, mas os caras não sabem mais quem são os árbitros. Mas hoje é difícil até dizer que é o melhor árbitro do Brasil. Uma autoridade como tu e tal pode dizer, fulano. Agora, as pessoas em geral não sabem dizer. Não sabem, a arbitragem tá mal, mas é que o cara ia para a FIFA porque tinha uma qualificação. Só aí os qualificados para a FIFA, esses nomes que eu te dei, um era melhor que o outro. Hoje em dia, os caras vão lá e acabam, parece mais um mimo que a CBF dá para a federação, ó, vê quem tu tem aí, coloca o cara. Né? Então, eu apitei em 2002 e a final, né, do Brasileiro, e apitei a final do Mundial de Clubes, Real Madrid e Olímpia. Ah, é verdade, eu lembro disso, Real Madrid e Olímpia. Dos Galácticos, do Ronaldo, porque eu fui para a Copa 2002 e o meu desempenho foi extraordinário. Onde é que foi essa final, Simão? Real Madrid e Olímpia? Foi Japão ou foi Oceania? No Japão. Foi o Emirados, eu quis dizer. Foi Japão. 2002 tu não pôde apitar a final, apesar do teu desempenho, as finais, porque o Brasil chegou à final, né? O Brasil foi campeão. O Brasil foi campeão. E depois tem uma etapa que não pode mais o árbitro do país. Não, a FIFA tem um critério, a partir das quartas de final, o país classificando, o árbitro vai embora. Vai embora. E eu fiquei. Ficava secando o Brasil? Não, pra ti, claro que não. Porque não depende Essa pergunta indiscreta aí, mas não depende de mim pra apitar. Eu vou te dar o exemplo já. Vou ser bem franco, se eu tô lá, eu tô secando, eu quero ir pra final. Não, mas não tem como, tu vai, e não é só isso que define. E tu vê a seleção brasileira entrar em campo, quem gosta de futebol e nasceu torcendo pro Brasil, vai torcer sempre. É difícil. E não é isso que garante, e não é isso que garante tu ir pra final. Mas só quer dizer o seguinte, então eu fiquei até a final lá, eu e o Oscar Ruiz. Tá? Colômbia não tinha time, mas tinha o Paraguai, o árbitro e tal, que foram cortados. Aí era aquele time da Colômbia do Rincon, do Asprila, do Valderrama, time bom. E aí, do goleiro que fez a burrada contra os Camarões. Mas aí, dizendo que eu fiquei até a final, não apitei a final que o Brasil foi campeão. E voltei. Então, naquela época, era o campeão da Libertadores com o campeão da Europa. Foi a Olímpia e a Europa. Um ano era árbitro sul-americano, outro ano era árbitro europeu. E os europeus que decidiam. Daí eles me botaram, Volker Roth, um alemão, que era o presidente da Comissão de Arbitragem da FIFA. Quem vai apitar é o brasileiro, Carlos Simo, a final. E eu fui para Yokohama apitar a final do Real Madrid com o Olímpia. Então voltei de lá com tudo. Eu era o cara no Brasil. E aí, o próprio PT... Nem cumprimentava os amigos mais. Sempre. A humildade sempre foi minha característica, tu sabe disso, né? Se o cara não tiver humildade, ele não chega a lugar nenhum. Então, o governo Lula inventou o tal do Estatuto do Torcedor. Isso. Aí veio o sorteio. Veio o sorteio. Que é uma bobagem, que daí o Grenal vai apitar. Pera, eu que apitar. Eu lembro muito de entrevistar o Simon dando pau no sorteio. Claro, mas era um negócio absurdo. E eu tive com o Lula, em seguida, quando começou o sorteio, porque o Armando Marques, que foi um dos maiores presidentes de comissão desse país, ele botava em 4 sorteios, velho. Que é 50%. Vai dar Santos e Atlético Mineiro. Simo e Nando Gross. Ganhou o Nando Gross. Flamengo e Vasco. Simo e Rimenez. Ganhou o Rimenez. E perdi, era 50% de ganhar, que é um absurdo. E levei o projeto pro Lula, se reunimos os árbitros, e o Lula disse, Simon, tu tem razão. Quem se estabelece é pela sua competência. Tem que tirar isso do Estatuto do Torcedor. Ficou anos, acho que até 2 anos atrás. Cara, e aí eu tive que lutar, porque tu veja bem, a autoestima, a luta, o negócio que tu tá vendo que é teu. A final do campeonato é tu que vai apitar. Não, parei, tu vai pro sorteio, tu perde. Grenal é o Simo, não, sorteio, era só eu que apitava. Né? Então eu tive que superar isso aí ainda. Não foi fácil, eu mesmo comigo superar e tal. E aí encaminhei a decisão para outra Copa do Mundo 2006. Em 2006 eu fui para outra Copa do Mundo. Mas uma coisa brasileira, para todo mundo entender, né? Sorteio não tem em nenhum lugar. Não, né? Só no Brasil. Foi uma coisa inventada aqui. Foi inventada aqui, um absurdo.
Tá? E tanto é que agora acabou, porque e é assim, qualquer profissão, tu tem que se estabelecer pela sua competência. Sim. Como é que tu vai pegar a camisa 10 do Internacional e vai jogar pra cima? Não, parece, é do Alan Patrick. Não, e nós estamos falando de esporte. O esporte, a competição, tá dentro do esporte e tal. Quem tá melhor que o outro e tal. Tu vai pegar o 9 do Grêmio e vai sortear? Não, é o Soares. É o Soares. Como é que vai sortear? Não existe isso aí. Então, agora pra sorte que acabou, mas então eu tive que superar isso aí para ir pra Copa de 2006. E depois a última já, 2010, com o Altemir Hausmann e o Roberto Bratz, antes foi com o Aristeu e o Corona, eu já estava com 44 anos de idade. Já 45 vai, né? Até 2010 era até 45 anos que a FIFA estipulou, então já estava meio na capa da gaita. Essa era a minha curiosidade. Tu sentiu mais à vontade com 44 ou lá, em 2002? Não, em 2002 eu estava jovem, 32 anos de idade, estava 36. Tá, mas é melhor isso que eu quero entender. Tu te sentia melhor, mais jovem. Não, porque fisicamente tá melhor, mas aqui, talvez... Não, em 2010. 2010, experiência. Eu era o árbitro mais velho da Copa, preparei bem, os dois estavam voando fisicamente, o teste da física era muito exigente, eu adoro churrasco, comecei a evitar um pouco, controlar a comida, controlar a bebida, parei. Né, fez uma preparação. Preparação para chegar lá na ponta dos cascos, e foi o que aconteceu. Primeiro jogo, Inglaterra e Estados Unidos, Osama Bin Laden estava vivo, ameaçou em botar uma bomba. Né? Tinha aquela polêmica. Porque esse jogo foi aonde, Simon? Foi em Rostenburg. E aí o cara... Então foi uma tensão geral. Tensão, familiares, bomba, aquela coisa. Porque os dois grandes inimigos, né, duas potências, Inglaterra e Estados Unidos. E inimigo lá do Bin Laden, no caso. Né? E aí... Tanto é que foi o primeiro jogo que eu entrei com os companheiros, que a nossa mochila teve que passar no raio-x para ver a segurança dos caras. Quando nós vamos aquecendo, eu, o Altemir e o Bratz, no campo, quando eu passo no corredor, estamos voltando, tá o John Biden, vice-presidente dos Estados Unidos, que era o vice do Obama, que hoje é o presidente dos Estados Unidos. Eu até comentei com o Altemir e com o Bratz no vestiário, digo, velho, aqui hoje não morre uma mosca aqui. Esse cara tá aqui? E de fato não, os caras bloquearam o espaço aéreo, caiu os computadores da FIFA, tudo caíram. Mas, imagina, vou matar o vice-presidente dos Estados Unidos, o cara tá lá, não é? Então, de fato, não aconteceu nada. O jogo foi 1-1, um jogaço de bola, fomos bem, mas era um jogo de alto risco para a FIFA. Depois eu fiz... A língua, só minha curiosidade. A gente não é um país, né, onde as pessoas normalmente falam inglês. Nós temos um ensino bem precário de inglês, o cara tem que fazer cursos e cursos e cursos para conseguir falar. Né? Como é que foi para ti isso? Porque eu vejo assim, não sei se é uma opinião, se é uma coisa equivocada, mas vários profissionais brasileiros sem ser jogador, e aí vão pegar especialmente os treinadores, eu acho que a língua é uma barreira. A gente vê poucos profissionais brasileiros fluentes, por exemplo, no inglês, que é uma língua universal. Como é que foi para ti? Eu sei que tinha exigência, né, de poder falar inglês para se comunicar dentro do campo de jogo, enfim, com os caras. A linguagem em si do futebol é universal. Tu consegue dentro do campo de jogo. Vai tomar não sei o que, é tudo igual. Mas aí tu tem que saber. Em 2005 eu fui pro Canadá, em Toronto, fiquei um mês lá, uma imersão no inglês. Mas eles te exigiam, tu tinha algum teste de inglês, alguma coisa? Teve prova para 2006, tinha que saber. Eu tirei nota 10 na prova em inglês. O meu inglês é médio, mas tirei nota 10. Estudei de fato, eu tirei 10. Então, porque na época eu concorri, eu e o Salvo Espíndola, tinha 2 concorrendo para uma vaga no Brasil. Tá? E o teste físico, eu ponteava de ponta a ponta, né? Sempre fui muito bem fisicamente, e tecnicamente eu já tinha experiências de uma Copa do Mundo, e na teoria eu tirei 10 na prova, e tanto é que fui eu escolhido. Então tu tem que saber minimamente o inglês. Né? Eu acho que aqui no nosso caso do Rio Grande do Sul é inadmissível as escolas públicas não terem o idioma espanhol. Espanhol, um absurdo. Cara, nós temos fronteira aqui com o Uruguai, com a Argentina. Cara, tem que falar espanhol, botar lá no Obrigatório. Obrigatório. Isso aí faz uma diferença enorme. Claro que um debate de tu entrar na alteração de regra e tal com os caras, isso dificulta um pouco, porque tu é muito fluente, né? Então, o Sandro Merahit, uma época que fazia as traduções aqui da FIFA... Teve vários. Ele também. Ele fala inglês fluentemente, mas antigamente sempre teve um da CBF, que a Arte de São Paulo e tal, fazia essas traduções. Então tu tem que desdobrar, né? O espanhol e o inglês. E aí depois eu apitei Gana no Soccer City e Alemanha. A Alemanha ganhou de 1-0. Aquela seleção de Gana era boa também, né? Era boa. Foi o ano que o Gana foi com uma moral pra Copa, né? Foi com o Gana.
Não, e saiu fora da semifinal porque o Soares tirou uma bola com a mão. Sim, mas eles estavam Sim, eu tava no estádio transmitindo esse jogo. O cara bateu o pênalti pra fora. O time de Gana era muito bom, né? Porque sempre tem um time africano que surpreende, né? Teve um ano com a Nigéria... O Soares arriscou, né? Camarões, sempre teve algum time bom. Botou a mão, disse, tá, agora o cara faz o gol de pênalti, o cara vai lá e erra o pênalti. Aí, classificou foi um sucesso total, né? E aí, por que eu te digo que não depende só... Não adianta torcer contra, porque daí era nos treinamentos... Esse jogo foi Soccer City, em Joanesburgo. Nós íamos nos treinamentos, os caras diziam, o Simo vai apitar a final. Ou a semifinal, tá bem, é só os brasileiros. Nós bem, os dois jogos, um 9.8, outro 9.7, as notas que a FIFA nos deu. Cara, e aí não deu. E aí aconteceu que mandaram tudo embora na semifinal. Foi a Copa mais política que eu participei, uma politicagem só. E aí começaram. Não sabia se era nas oitavas de final que iam embora os árbitros, quarto de final, ficaram indo até semifinal, resolveram, semifinal. Mas mandaram embora por quê? Porque o Brasil estava classificado, não? Não estava o Brasil, não estava mesmo assim mandaram. Não, o Brasil saiu nas quartas. E mesmo assim mandaram. Porque pra te ver que não interessa, então torcer contra o Brasil não quer dizer que tu vai apitar a final. Estava com as notas boas. Mas é política. Aí a Europa chegou e disse assim, só fica europeu, só ficou o árbitro europeu que apitar. As semifinais, as duas e depois a final. Então é muita politicagem. O poder político da Europa ganhou. Talvez tenha esse apoio da própria CBF. E aí que os caras erram, política, o fulano vai na Copa. Não, eu ia na Copa por minha estrita competência. Esse negócio de apadrinhamento daqui e dali, não. Que os caras tinham que botar. Tava que tu era o melhor árbitro do Brasil na época. Só que ali talvez teve o Arnaldo, com todos os méritos dele, que foi um dos grandes árbitros do país, apitou a final em 82. Arnaldo César Coelho. Apitou a final de 82. Uma que é muita sorte, né? O Brasil joga mais 9 vezes com a Itália, ganha as 9. Ganha as 9. É verdade. E a outra que o presidente da comissão da arbitragem era o Abílio de Almeida, era brasileiro. Isso teve influência também. Então, política também. É claro. Então, o Marcília, nosso, apitou aqui qual Copa? 94. 94. Gaúcho, só tu e o Marcília? Que apitamos Copa do Mundo, sim. Tá? E aqui também teve... Algum brasileiro apitou mais do que tu? 3 Copas? Não, nenhum. Não, né? Nenhum. Ninguém apitou mais. Só são 5 no mundo, né? Eu sou um deles. Nenhum tem 3 Copas. O Arnaldo teve 2, o Armando teve 2 também. E aqui eu sempre tenho que dizer também que eu não cheguei sozinho, né? Eu cheguei graças aos assistentes, minha família, sobretudo, companheiros, amigos. E tem que se fazer justiça, que é pouco falado aqui nesse estado. Tem um bandeira aqui que é o cara que mais bandeirou finais de Campeonato Brasileiro. José Carlos Oliveira. José Carlos de Oliveira. Extraordinário. Ninguém fala muito nele. Esse cara foi o melhor bandeira que teve aí. O Altemir foi muito bom também. E antes do VAR. Mas antes do VAR, que era um cara que assim, ele saía daqui para bandeirar para todo mundo. As finais é ele que o maior currículo é dele. Então, fazer justiça a esses caras que muito trabalharam, ao Sindicato dos Árbitros. Depois eu fui presidente do sindicato, eleito com 93%, 94% dos votos. Fiquei de 2006 a 2009. Levou o Moa para te assessorar lá? O Moa, o Zé Idi. Fizemos o jornal Marca da Cal. Contratei um advogado, Ademar Scheffler, que é meio da arbitragem e advogado. Tá? Fiquei 3 anos como presidente. Eu precisava daquilo nem um pouquinho. Eu já era o Carlos Simo de 2 Copas do Mundo. Eu fui lá para retribuir o trabalho aos árbitros que fizeram comigo. Então eu pegava o carro lá em casa e vinha aqui para Borges, onde é a sede do Sindicato dos Árbitros, estacionava, tudo era a garagem, tudo era por minha conta, eu que tinha que pagar. Ficava ali treinando, indo para sinais, e da 1 às 6 da tarde quebrando o galho e solucionando o problema de companheiros do amador. Naqueles 3 anos, não todo o árbitro que apitou recebia, tá? O sindicato pagava o cara, se o clube lá não pagou, paga, e eu ia cobrar do noveleto depois para retribuir o dinheiro que a entidade não estava. Nenhum árbitro foi agredido, tá? Tivemos um trabalho de conscientização, palestras, cursos, o livro de regra, que poucos tinham, eu fiz exemplares para todos os sócios, ou seja, o cara do amador tinha direito a um livro de regra, coisa que antigamente, hoje não sei se tem. Tá? Então, tudo isso nós fizemos em 3 anos. Tá? Um site, o sindicato teve grandes eventos, os bancários. Pena que depois tu sai, foi desmoronado. Hoje o Igor está tentando resgatar. Por aqueles ditos sindicalistas, casualmente um militar, não é, que assumiu, foi o Ciro faleceu, e depois foi o militar que assumiu e arrebentaram com o sindicato, tá? Hoje estão tentando retomar, depois um outro garoto, que os caras se tornaram sindicalistas do dia para a noite, porque começa a entrar verba. No meu tempo não tinha patrocínio, hoje tem patrocínio para os árbitros, hoje não tem um campeonato que você não vê, o árbitro de futebol parece um pinheirinho, né? Brasileiro, gaúcho e tal. Então, até porque, né, assim, o futebol movimenta dinheiro, especialmente Série A, a gente está falando, e o árbitro ainda não é profissional, não sei como é que tu vê isso, mas o árbitro, se ele não está na escala, ele não recebe.
Não recebe. Se ele pega uma lesão, tem uma lesão muscular, vai ficar sem apitar, ele tem algum direito? Ele não ganha nada, Não, né? e só para deixar claro, essa questão, eu falei, não deve ser falar genericamente o militar. O Carlos Castro, por exemplo, ele é sargento do Exército, mas ele foi presidente, a administração dele não foi boa. Não foi boa, uma série de problemas lá, enfim. Tá? E aí começou o sindicato a degringolar, começaram a abrir mão dessas questões em que nós tinha feito uma base, tinha uma biblioteca no sindicato, livros que eu doava, de arbitragem, de regra, tudo, um trabalho de conscientização. Então eu fiquei 3 anos lá, de 2006 a 2009 saí, um mandato só. Eu particularmente sou contra a reeleição, eu acho um absurdo o cara se candidatar, o presidente da república, prefeito, governador, o cara perde porque tem que ser muito incompetente, tu tá com a máquina na mão. Né? Então um mandato, velho, tchau pra ti. Eu falei que eu sou contra o Senado, é um mandato para vereador, um mandato para deputado estadual, um mandato para deputado federal e deixa outro no teu lugar. Nós temos um caso aí de senador que está há 30 anos lá, 25 Isso. anos, no caso de deputados que estão lá há 5 mandatos. O cara cria vício, o cara fica lá. E se você for uma luta na esquerda, tem que plantar um projeto com novas lideranças. O projeto está aqui. Quem vai implementar esse projeto, fica tu 4 anos e dá lugar para outro. Porque senão tu fica um carreirista, não sai mais, e fica aí a gente vê esse congresso do jeito que está, que é um dos piores congressos dos últimos anos, enfim. Tá? Mas então eu era contra a reeleição, não tem, tá? Na época, e saí fora. Então foi um trabalho bom que eu fiz no sindicato dos árbitros para retribuir aquilo que eles fizeram por mim, porque eu estou aí hoje graças aos bandeirinhas, aos árbitros, já falei, minha família sobretudo, minha mulher, meus filhos, hoje 3 netos, né? E o apoio da Federação Gaúcha. E cheguei no topo da arbitragem mundial, com 3 Copas do Mundo, e o meu trabalho paralelo esse do movimento sindical, que eu acho importante, é uma trincheira de luta dos trabalhadores, eu acho importante a organização sindical, né, ser representada com transparência, com debate, com democracia. Eu acho que e nós estamos dentro de um dos sindicatos que já foi um dos maiores do país, não é? Grandes lideranças saíram daqui. Mas dentro dessa tua visão, sindicalista, o que tu pensa sobre essa questão aí de o hábito ou ele ser profissionalizado, ele ter direitos, né, de um trabalhador comum e tal, porque no futebol isso não rola hoje, né? Não. Hoje não tem profissionalização. O que se pode fazer, se é que tu acha que tem que se profissionalizar ou segue esse modelo? Não, tem que se profissionalizar. Eu defendi sempre essa bandeira há anos, desde quando eu era árbitro, e continuo defendendo. Em 2002, na Copa da Coreia e do Japão, o Blatter, presidente da entidade, disse do seminário daqueles que eu participei, que na próxima Copa do Mundo todos os árbitros serão profissionais. Nós já fomos agora para a Copa 2022. Né? Não tem profissionalismo, tem na Inglaterra. Foi 2010, 12 anos. Premier League, quantas Copas já se passaram. E não tem que ser profissional. Não tem outra saída. Tem que profissionalizar. Tá? O Daronco não pode chegar aqui em Porto Alegre e pegar o carro lá porque ele é assessor, ou ele é personal trainer em Santa Maria, depois vai apitar lá. O outro não sei o quê, o outro está desempregado. Depende do que ganha. E profissionalização não é só salário. Profissionalização é estrutura para o árbitro. É um aparato que o jogador tem por trás dele. Psicólogo, preparação física, técnica, médico, fisioterapeuta. Outra coisa. Curso de atualização. O que você pega? O árbitro paga tudo no seu bolso, isso? Tem que ter o personal trainer dele para chegar no teu nível aqui. Na época, para chegar uma Copa do Mundo. Na época que eu fui do Sindicato dos Árbitros, eu contratei um professor de educação física, tá? Tinha o Nascimento, depois o Fabiano Silva, que ajudava ele, e nós treinávamos no 7, 2 vezes por semana. Terça e quinta tinha lá à disposição do árbitro, porque era tudo por conta dele. Menino Deus? Ali no Menino Deus, nós treinávamos lá. Eu consegui, com contato com a prefeitura e tal. Então isso aí também na minha época tinha. Tá? Mas hoje não sei se tem. Mas normalmente o porque sempre o hábito a vida do cara é solitária. É o cara que treina sozinho. Eu me lesionava, tinha que ficar sem apitar, tinha que ir no médico amigo, enfim. Cara, nós estamos falando de um negócio que envolve milhões de dólares, que é o futebol. E o árbitro ele é cobrado como profissional, mas ele é amador. Se um árbitro, o Jean-Pierre, que é um bom árbitro de futebol, foi para a geladeira, não apitou mais. Não apitou mais. Do que ele está vivendo? Tá? Não, porque essa critério de geladeira é outra bobagem aí que eles colocam os caras. Como é que vai colocar um cara que não é profissional? Se o cara for profissional, tudo bem, receber salário e tal. Então, Nando, o que eu tenho para dizer, tem que profissionalizar. A CBF não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tudo bem. Só me dá o patrocínio dos árbitros, que não deve ser pouco. Uma marca de televisão aqui, uma marca não sei do que dali e tal. E profissionaliza. O que faz? A Premier League, os árbitros são profissionais. Renova o contrato de ano a ano. Tá? Tu pega, profissionaliza 30 árbitros, 40 bandeiras. Um salário X para os caras por mês. Tá? Nada de absurdo. Tu vai apitar, Nando, para mim, 3 jogos. Mas tu tá muito bem, então tu vai apitar 4, 5 por mês. Tu vai ter um bônus.
Tu vai ter os 3 jogos, tu tem teu salário fixo para te garantir os boletos. Tu foi mal lá o mês e tal, trabalhou 2 jogos. Tu tem um fixo pro número X de jogos. Passando aquilo, tu vai ganhar mais. E tu vai estar mais tranquilo. Claro. Tá? Porque hoje o cara tá com medo. O que é essa indecisão? O VAR no Brasil... Não, se ele se lesionar, ele vai continuar recebendo sobre pelo menos esse mínimo, esses 3 jogos. Essas coisas. Hoje ele não tem seguro nenhum, não tem proteção nenhuma. Que nem o Jean-Pierre, fica sem não salário. tem proteção nenhuma. E o que acontece? Tem muitos árbitros aí trabalhando lesionado. Que eu conheço, só no olhar eu já sei quem tá bancando e quem não tá. É lesionado porque tem que defender o dele. Precisa da grana, né? Precisa da grana. Então, tá errado. Então, profissionaliza. Outra coisa, deu data FIFA agora, tu reúne os principais árbitros do país, esses árbitros profissionais, esses 20, lá para a Granja Comari, na CBF, em Teresópolis, eu conheço muito bem lá, já fiz algumas pré-temporadas antes de ir para a Copa do Mundo, reúne os caras, sentam à mesa, tá? E vamos debater o que é mão na bola, bola na mão, que ninguém mais sabe o que é. No meu tempo era mão deliberada, deu um tapa na bola, pita, deu. Hoje um árbitro dá pênalti, outro não dá. Não há um critério. Então, o melhor aprendizado que tem, já dizia o Paulo Freire, é em conjunto. Tu põe um lance ali, vamos todos nós opinar. Vem cá, rapaziada, e esse lance? Pênalti. Votação. É pênalti? Então tá, é com vocês agora no campo. Tenta padronizar, tá? Tenta instruir os caras, dar curso. O estresse no futebol é muito alto. A pressão é muito alta. Eu perdi o sono quando eu errava, né, cara? Então tu tem que ter um psicólogo. E tu nunca teve o VAR para te auxiliar num erro grave, claro, por exemplo. O VAR é uma ferramenta maravilhosa. Só que o VAR no Brasil é fraco por quê? Porque a arbitragem do campo é fraca. Quanto mais tu fortalecer a arbitragem do campo, quanto melhor for o árbitro de campo, menos trabalho pro VAR. Sim, mas eu não vejo um árbitro de campo que vai revisar no VAR e manter a decisão de campo. É muito raro. No Brasil. Mas o Daronco fazia isso. E depois começou a mudar da água pro vinho. O porquê? O Daronco no começo ele firmava a pé. Agora ele já vai para lá, ele já... Opa... Porque daqui a pouco ficou fora 2, 3 rodadas e os caras já comem, não, eu não vou errar sozinho. Tem o outro lá de cima, vamos errar tudo junto. O medo é esse. Então tem muita coisa errada. Esse VAR, outro dia eu ouvindo os áudios do VAR, aquilo é uma feira, velho. Uma gritaria. Uma gritaria. Como é que tu vai... Uma das principais coisas para te exercer arbitragem na plenitude é a concentração. Tu tem que estar concentrado. Já é difícil tu manter a concentração, ou impossível por 90 minutos. É muito tempo. Diminui, mas tu tem que estar concentrado, focado. Aí o cara tá falando no teu ouvido. Foi com o pé, foi com a mão nas costas, empurrou, não teve impacto, pisou no pé, puxou na camisa. Como é que tu vai apitar, velho? O VAR não tem que se meter nisso aí. E tem um detalhe, né, Simon? Eu vejo muito jogador, treinador e imprensa, todo mundo criticando. Agora, tu tira um que outro, em geral os craques, tá? O jogador, na média, ele passa o jogo inteiro tentando enganar a arbitragem. O jogo inteiro. Então tem cenas que são ridículas. Você gosta de mão no rosto, né? O jogador abre assim, pegou no peito do jogador. Aí tu vê o cara se jogando no chão, bota a mão no rosto como se tivesse levado um soco e a televisão mostrando ali que foi no peito. Sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda. E teve uma época, Simon, também, né? Tu vai lembrar que a imprensa saudava. Pô, olha aí o cara experiente, malandro, cavou um pênalti e tal. Hoje não. Hoje a questão do jogo limpo já se impõe. Mas é uma coisa que me incomoda é isso. O jogador de futebol passa o tempo inteiro tentando fraudar a arbitragem. Mas tu tocou num ponto muito bem. Eu me lembro que alguns anos atrás, não sei quanto tempo foi daquele lance emblemático do Nilton Santos na Copa de 62. Ele dá o passinho para trás. Ele faz o pênalti e dá o passo para frente. Fica fora da área, tá? Na linha da grande área. E todo mundo saudava a esperteza do grande lateral da seleção brasileira. Sim, exaltavam isso aí de gênio. Tá? Mas quando é para nós, não serve. Quando é contra nós, não serve. O cotovelado do Figueiredo também. O Figueiredo quebrou o nariz do Palito e tinha orgulho. Ele dizia, na minha casa só entra que eu mando. E os juízes não viam. Daí era malandro. Porque ele conseguia dar pau. Ele conseguia dar pau sem a arbitragem ver e todo mundo elogiava ele, que era um zagueiro... Mas teve um lance também, uma vergonha do Rivaldo, na Copa de 2002. O cara chutou a bola na canela, ele se jogou no chão, mão no rosto, coisa ridícula. Claro, então isso aí... E nós estamos falando de um baita de um jogador. Nós não estamos falando de qualquer um, do Rivaldo. O Rivaldo jogava muito. Pra te ver. O Figueiredo também, um baita zagueiro. Um dos melhores do mundo. Não, os três que foi citado aqui. Mas acontece o seguinte, então, mas isso aí não é o árbitro que vai solucionar sozinho. Isso aí é uma questão cultural, é uma questão que envolve árbitro, técnicos, dirigentes, jogadores e imprensa. Vamos parar com isso aí, todo mundo aqui, vamos sentar e conversar, porque é uma cruzada que nós temos que fazer para o bem do futebol. Né? Porque é um teatro que os caras fazem e muitas vezes dão inveja a alguns atores hollywoodianos, né? Os caras imitam tão bem e simulam. Então são questões que eu acho que isso aí o VAR pode ajudar bastante, mas sobretudo... aquela frase do Armando Nogueira, né, que o dirigente de futebol só se preocupa com o árbitro quando ele erra contra a sua equipe.
Senão tá tudo bem, vamos seguir adiante. Então, são coisas que eu acho que dá para mudar, eu acho que dá para elevar, porque a qualidade técnica do jogador brasileiro, do árbitro, brota a cada competição. É incrível como sai jogador bom daqui. O cara vende, já pinta outro, o árbitro também. Só que tem que dar condições para esses caras continuar a exercer, porque a pressão, esse negócio de geladeira, o cara tá com a faca no pescoço, tu tá indo apitar, se tu errar, tu tá na geladeira. Contra alguns clubes, não é? Sim. A balança é 2 pesos e 2 medidas. Então não tem, o cara tem que ter tranquilidade para apitar, que nem o Barretão dizia assim, vai lá e apita, Armando, não apita o que tu viu lá e pronto, e eu vou segurar. Agora os caras estão lá para fazer o que os clubes querem, não sei o quê, sede daqui, de lá, enfim, então para passar limpo isso aí é difícil. E outra coisa importante, e não adianta só o árbitro punir também, quem tem que punir também é a STJD. Que quando acontece, por exemplo, uma agressão muito grave, a imprensa está em cima, o STJD vai lá e pune o cara, ó, toma 2 meses. E saiu a imprensa do caso, volta para a cesta básica. É ou não é isso aí? Sim. 10 dias, 3 jogos, caiu para 1 jogo e cesta básica, não sei o que, estamos certo. Cara, punição é punição. Na Inglaterra, cartão vermelho direto, 3 jogos, não tem discussão. O cara tá punido. Então tem o efeito suspensivo. Teve uma final de brasileiro, te lembra do Edmundo? Vasco e Palmeiras em 97. O Edmundo levou 3 cartões amarelos e aí, orientação do banco de reserva, leva o vermelho. Levou o vermelho. Pra fazer efeito suspensivo. O jogo no Maracanã, quinta-feira, o Eurico Miranda arrumou um efeito suspensivo e o Edmundo jogou. Então essas coisas também não adianta, vai endireitar o futebol assim, não dá, né? Não tem como. E o Eurico Miranda arranjou pra te ver, né? Pra te ver, né? Simão, tu trouxe uma fartura dessa biblioteca aí pra nós? Pois é, eu trouxe aqui. Porque aqui nós estamos na Feira do Livro, né? Um pouquinho. No terceiro andar da feira, né, Gimenez? No ladinho, né? E com um grande patrono, Tabajara Ruas. Tabajara Ruas. Mais do que merecido essa homenagem, na minha opinião, está entre os 3 maiores escritores do estado do Rio Grande do Sul. Eu concordo. Até eu tenho te falado que demorou, porque tá com mais de 80. Podia ter sido antes já, mas antes tarde do que nunca. Érico Veríssimo, Antônio Desses Brasil e Tabajara Ruas. Para mim, esses 3 aqui no Rio Grande do Sul, e evidentemente com o Érico o maior de todos. Mas o Tabajara lançando grandes livros, agora está lançando o último, Você Sabe de Onde Eu Venho. Né? Somos soldados na participação na guerra. Grandes livros, Tabajara Ruas. E aqui o meu filho lançou no ano passado, o Ramiro Castilho Simon, com 22 anos, ele escreveu O Fim do Mundo em Porto Alegre. Tá? É um romance, uma história da garotada, estudante, trabalhando, aquela função toda. Tá? Então foi lançado o ano passado. O Fim do Mundo em Porto Alegre. Porto Alegre. Ramiro Simon. Ramiro Simon, tá aí, ó, tá aí nas melhores lojas. O Ramiro é o cara que coordena o Simon Digital hoje, nas redes sociais. Né? Carlos Simon Apito. Tem dúvida, chama o velho. É onde que faz o Simon virar estrela do Instagram. Aí isso, arruma na câmera aí. Aí minha esposa, Kátia Simon, que é escritora, lançou Rastros de Estrela, contos maravilhosos. Tá? E esse ano está lançando na feira um livro de poesia, Não Há Oásis no Deserto. Tá? Kátia Simon. E também, na Feira do Livro, um livro infanto-juvenil, Brigitte. Também Kátia Simon e Liana Tim, que faz a ilustração. Tá aqui, então, família de escritores. Eu acho que isso é um grande legado. Eu tenho 4 filhos. E até vamos sugerir o pessoal assim que está em dúvida se casar, porque está vendo muita separação, vem aqui para o Cid Bancário. Tá funcionando ainda a nossa capela aqui, mano? Aonde o Simon casou não dá mais, mas nós temos um salão de festa que é maravilhoso, né? Fazer mais, para casar no salão de festa. Vamos fazer mais casamentos aqui no Cid Bancário. Que o negócio dura. 4 filhos, olha só, uma geração de escritores. Né? O homem chegou a 3 Copas do Mundo. E 3 netos agora. Tá com 3 netos, Simão? 3 netos. E os meus filhos moram no Canadá. 3 em Montreal e 1 em Toronto. Os 4. Tenho 2 filhos canadenses. 2 filhos, não, perdão, 2 netos. O Gael foram há muito e a tempo Sara. pra lá, Simão? Foram. Eu fui o primeiro, em 2005, que eu fui fazer esse curso. Depois minha filha foi fazer mestrado. Minha filha se formou em jornalismo na PUC. Que curso tu fosse fazer no Canadá? De inglês. De inglês? Em 2005, né? Pra Copa. Um mês, Qual cidade, Simão? Eu fui em Toronto. Foi em Toronto. A minha filha foi fazer mestrado na Universidade de Montreal, em Montreal, e se formou no mestrado e a universidade contratou ela para trabalhar na universidade. Montreal já é o lado mais francês do Canadá, né? É a região do Quebec. E lá, a Montreal está entre as 90 universidades do mundo. E hoje ela é uma das embaixadoras da América do Sul, enfim, está muito bem a Carla. Aqui tem o Gael e a Sara. O Thiago, que é advogado, casou com uma menina de Maceió, tem o meu filho o meu neto que é o Renato, tem 11 anos já, foi para lá. Aí a irmã começou a puxar os irmãos. O Caetano foi para Toronto, porque Toronto é inglês.
Sim. Ali em Montreal tem que saber falar um pouco mais de francês. Caetano é engenheiro civil. E o Ramiro, que jogou futebol, jogou aqui na Chapecoense, nas categorias de base, jogou no São José de Porto Alegre, jogou na Seleção Gaúcha. Que posição ele jogava? Meio atacante. E aí foi para lá agora, está fazendo relações internacionais na Universidade de Montreal, está jogando lá também, e escreveu esse livro. Então, todos os filhos encaminhados. A minha esposa, ela é professora do município aposentada e escritora. E eu continuo, embora seja aposentado do INSS, mas continuo trabalhando na ESPN, que eu tenho muito orgulho, uma grande empresa, uma das maiores do mundo no esporte. Né? Já tem um currículo também como comentarista. Ontem eu estava conversando ESPN do Grupo Disney, né? Do Grupo Disney. Já diz o tamanho, né? E ontem, essa final de Libertadores foi a 11ª final de Libertadores que eu trabalho. Então, tirando meu currículo como árbitro, hoje tem meu currículo também como jornalista. 11ª final de Libertadores como jornalista? Como jornalista, porque era o Fox Sports. Sports. Já assim, desde 2012. Tu começou na Fox? A Fox tinha os direitos, depois passou para a ESPN, que a ESPN comprou a Fox. Não, nós estamos, meu amigo. Mas, e daí esse currículo também como jornalista, né, essa empresa maravilhosa, e o que me possibilita, eu adoro futebol, adoro esporte, e sou um estudioso, continuo me preparando muito, e tenho a possibilidade de comentar. Outro dia eu comentei o campeonato, foi o campeonato italiano sexta, sábado eu fiz o campeonato espanhol, Real Madrid Olímpia, domingo eu estava fazendo campeonato inglês. Então a arbitragem toda do mundo, mantenho contato com companheiros da arbitragem que foram meus contemporâneos, e tudo bem, hoje trabalhando bastante home office. Como é que tu consegue estar, porque não sei se é a International Board ou é a FIFA que divulga, toda hora tem novas orientações, né, para árbitro. Consegue ter acesso a tudo isso que chega? Tudo, de primeira mão. Inclusive, eu elaborei algum estudo aí, mandei para o Máximo Bussaca, é o segundo nome da FIFA na arbitragem. O primeiro é o Berlude Colina, que eu estive junto. Careca. Se é careca é bom, tu sabe. Na Copa do Mundo de 2002, o Colina, nós estivemos juntos, e 2006 e 2010 eu tive com o Márcio Bussaca. E aí, sobre a questão do impedimento, para mim tem que ser alterada essa regra, tá? Que porque não tem como, é inadmissível você anular o gol pela ponta do nariz, por um fio de cabelo, eu concordo. pelo bico da chuteira. É horrível isso. Cara, então eu elaborei mais ou menos, eu acho que... Qual é a sugestão, Simon? Tem que estar o pé à frente, todo o pé. Eu posso estar com o tronco, tá? Vai chegar uma hora que vai dar uma questão de milímetro. Eu tô com o pé aqui, tu tá ali. Mas o pé todo. Agora, se nós dois estiver aqui e eu com o tronco na frente, fizer o gol, que a maioria dos gols é você com o tronco na frente, vale o gol. Tipo, a bola entrou ou não entrou? Tem que entrar toda. Em cima da linha tá valendo. Tá valendo. Em cima da linha não é gol ainda. Foi elaborado alguma coisa, eu mandei pro Bussaca até, ele se mandou. Eu digo, olha, velho, põe a questão do pé, porque não tem como. Essa questão do milímetro, tu não tem ganho técnico nenhum. Então, num fio de cabelo, os caras estão anulando. E hoje em dia, com esse VAR aqui, tu não quer dizer que está 100% a decisão correta. Tem que falar que a gente fica 10 minutos parado olhando, esfria os jogadores, esfria a torcida. Mas então, essa questão é outra questão também que tem alterado muito, que desde quando os ingleses que organizaram o futebol que é jogado até hoje, né, que foi na Universidade de Cambridge em 1863, as 17 regras, se mudava pouco naquela época. Quase não mudava a regra do futebol. Né? Os velhinhos da bola são conservadores. Não. Hoje, velho, de um tempo para cá, muda todo ano. E isso, para mim, também são coisas porque... acontece... Bola na mão e mão na bola, cada ano tem uma orientação nova. Não, porque o seguinte, cara, acontece um lance numa temporada, para justificar o erro que teve nessa temporada, eles mudam para a temporada posterior. Eu te dou um exemplo. O Bayern de Munique foi campeão mundial em cima do Tigres do México com um gol regular. Porque, na época, o Lewandowski disputou a bola com o goleiro, pegou no braço do Lewandowski, caiu pro Pavard que fez o gol. Ganharam por 1-0. Na época, a regra dizia o quê? Se pegar na minha mão, cair no pé do companheiro que fizer o gol tem que ser anulado. Isso era texto de regra, mesmo involuntário. Não tinha intenção nada. Peteu na mão, sem intenção, invalida. O que a FIFA fez no ano seguinte? Não. Só se pegar na minha mão e eu fizer o gol. Mudaram a regra. Tá? Tanto que é hoje. Então ficou legal o gol do Bayern. Na época não. Não, na época não, digo. Transformaram o ilegal em legal depois. Tá? Então,
E que pra mim é uma bobagem tremenda, eu acho um absurdo. Se eu tô com o braço aqui, a bola pegou na minha mão que eu fizer o gol, é gol, velho. Por que vai anular? Porque se o braço tá aqui, só se tu Não amputar foi ele. Né? intencional. Pois é, como é que vai jogar futebol sem os Mas braços? agora ainda é, né? Se pegou na mão de qualquer jeito. Pegou na mão, isso é... claro, a regra pra mim hoje é a regra, isso é É a regra. regra, mas é errado, equivocada. eu acho. É errado. Claro, porque tu não pode jogar amarrado e nem tirar os braços pra jogar futebol. Me diz uma coisa, aquele gol do Mercado, que bate sem querer na mão dele, que foi anulado com o Fluminense. Na regra hoje tem que anular. Sim, mas não deveria, né? Porque ele não fez nada pra... Ele nem se favoreceu. Ele nem se favoreceu, é que ele tava no ar. Mas ele a tava regra no ar, a tocou bola na mão. A bola, tocou. O cara que criou as regras lá atrás, né, a ideia sempre foi a bola na mão e mão na bola, tem a ver com intenção. Claro. Né? E aí vem agora 300... Mas nessa não teve, vocês viram, não, né? mas Até quase atrapalhou mas ele. é isso que o Simon tá dizendo, esse foi o cara que criou lá atrás. Né? Claro, agora que eu tô... Exatamente, teve outro lance também da questão da Europa League na outra temporada. O cara enfiou uma bola pro França e Espanha, o cara enfiou uma bola, o zagueiro tentou esticar o pé e o Mbappé estava impedido. Só que triscou no cara e foi pro Mbappé. O Mbappé fez o gol. Tá? O que a FIFA disse, na época valia. Hoje mudou. Hoje, outro dia eu tô fazendo um jogo da Europa League, das nações da Europa, tá jogando Holanda e Espanha. Aí foi a Espanha a prejudicada. O cara tentou jogar, sobrou pro cara da Espanha que fez o gol, o árbitro foi lá e anulou. Por quê? Eles mudaram a regra. Hoje só está impedido se você tiver a condição plena e domínio da bola. Eu dominei a bola, eu batei no peito e eu dei pro Jimenez que está em posição de impedimento. Aí vale. Agora, se eu tentar alcançar e triscar, ele vai estar impedido. A gente estava falando fora, antes de entrar no ar ainda. Tem uma cena que aconteceu, na arena aconteceu, acho que foi na arena do Grêmio, não me lembro qual era o zagueiro. Que ele tem a posse de bola, levanta ela e toca de cabeça pro goleiro. E o árbitro, marca... Conduta desportiva. Conduta antidesportiva. O pessoal não entende. Mas se pode atrasar de cabeça, por que agora ele atrasou de cabeça não pode? É o mesmo que, tipo, o cara vai bater a falta e tu ficar na frente da bola, ou chutar a bola longe, a tal da conduta antidesportiva. Conduta desportiva, então é uma burla regra, né? Você não faz isso aí quando tá ganhando. Geralmente, que nem outro dia, aquele Soteldo subiu na bola. Pra que aquilo lá? Aquilo lá não é habilidade, não é nada, é um deboche. E o cara só faz isso quando tá ganhando. Então, nesse caso, o cara levantou a bola, foi ser malandro e dá pro goleiro. O que pode não ser pode. Tá na jogada, tu cabecear. Não pode. Coloca que começou essa regra, que é de 92, e que é uma regra que veio pro bem do futebol. Porque antigamente o cara passava o goleiro e ficava esperando. Tu ia lá no cara pegar com a bola. Era um saco. O time pressionava, dava pro goleiro, pegava na mão. Isso foi muito boa, essa alteração. Foi da ótimo. Regra. Ela agilizou o futebol. Eu me lembro que aqui em Vacaria, num jogo, o Glória, logo que tinha pintado essa questão, que o jogador brasileiro é muito criativo. Deu um tiro de meta, o cara foi, sabe o que o zagueiro foi? Ele se ajoelhou e deu com o joelho pro goleiro. Tu vê a criatividade? Mas não pode, porque também a regra número 3, o tiro livre diz que o tiro livre ser executado tem que ter acertado um pontapé na bola. Pontapé tu dá com o pé. Né? Então, mas os caras tentam inventar, é uma burla que tu tenta burlar e aí tu é divertido por conduta antidesportiva. Mas enfim, né? O futebol é o esporte mais praticado no mundo, agora com o VAR veio para ficar, não tem mais volta, não tem, é o VAR, só que tem que trabalhar, é uma ferramenta nova, e aí citando o nosso grande mestre, Rui Carlos Osterman, que dizia, existe o jogo do campo e o jogo da televisão, que é completamente diferente. Completamente diferente. E isso ele dizia antes do VAR, né? Agora o VAR tá lá... Mas é pra salvar o cara daqui a pouco. Márcio Rezende, por exemplo. Nenhum colorado jamais... O cara tem uma carreira boa, de grandes jogos. Aí tem um erro, que é capital. Aquele erro do Tinga. Tá. Tu fala no Márcio Rezende, o torcedor... Depois. Sim, ele reconhece ele me dá entrevista. Foi dos grandes erros no dia seguinte, eu entrevistei ele na Gaúcha e ele me disse que errou. Agora ele só pode ver depois da televisão. Se tu tem o VAR, tu salva o cara ali. Claro que salva. Ele ainda deu amarelo pro Tinga por simulação, né? Sim, o Tinga ele foi expulso, o Tinga já tinha amarelo. Não, sim, foi expulso porque ele deu por simulação o segundo amarelo. Isso. E o Tinga tinha sofrido o pênalti. Claro. Mas é isso que eu tô dizendo. Aí daqui a pouco a carreira de um cara, que é uma baita numa carreira do Márcio, muito boa, fica toda ela, os caras reduzindo aquilo, entendeu? Pelo menos a torcida do Inter vai lembrar sempre disso. Mas o VAR veio pra isso, pra te ajudar nisso. Corinthians e Flamengo são considerados os times mais influentes politicamente no futebol nacional. O cara erra dentro do Morumbi a favor do Corinthians. Mas não tem como não ficar... Isso aí aconteceu comigo e o VAR não ia poder me ajudar. O que eu mais gosto de debater, antigamente eu dava muita palestra no interior do estado, essas colonização alemã, italiana e tal, 80% são gremistas. Aí estava dando uma palestra, uma circunstância, terminou e tal, daí um senhor levantou lá e disse, não, parabéns pela tua carreira, tu é um cara de sucesso e tal.
mas é aquele recuo de bola no Grenal. Eu lembro. Aí eu falei, meu amigo, uma das coisas que eu mais gosto de debater, o senhor tocou num ponto interessante que é Grenal. Eu apitei 20 Grenais. No Grenal tudo é polêmico. Se você inverter um lateral, é uma guerra. Claro. Tá? Tu tá se lembrando de um tiro livre indireto na linha da grande área, que provavelmente não sairia gol, provavelmente, é um tiro livre indireto, 2 toques, tá? E tá se lembrando isso de 20 Grenais. Para mim é bom. Que não era fácil você apitar 20 Grenais, é pênalti, não dá, é não sei o quê, é confusão, é expulsão. Cara, foi um recuo de bola que poderia dar um gol. E o cara se lembrava disso. E o VAR também não ia poder me ajudar, porque o recuo de bola o VAR não ia chamar. entraria nessa aí. Mas passou batido, são coisas que passaram. Sei lá por quê, um outro motivo, eu não vi na hora, como o Bolívar recuou, o Kleber pegou, enfim. Mas são coisas que marcam. Sim, daqui a pouco tá olhando, observando uma outra coisa. Então são coisas que marcam, tu vê? E eu até falei pra ele, digo, pô, tu vai apitar 20 Grenais e o cara se lembrar, um gremista se lembrar do recuo de bola, quer dizer que tu apitou muito bem. Não tem? A nossa rivalidade aqui é tremenda. O Agomar Martins, perdão, o Armando Marques, pô, uma lenda, né? O Armando, na contagem de pênaltis, lembra ali? De Português e Santos, né? Final do Campeonato Paulista. Ele acaba, dá rolo na contagem de pênaltis e ele encerra o título dos dois. Mas, Simão, não é possível, que não tinha ninguém junto com ele anotando alguma coisa ali. Cara. Tudo árbitro, ele tem que marcar, tem que anotar, tem que isso, tem que... Tudo. Não, e outros caras. Hoje vocês, tu tá fora agora, né? Só olhando, mas são 10 alterações que os caras podem fazer. E aí anotar cartão, anotar alteração, escolher uma... A minha planilha comentando o jogo é uma bagunça no final do jogo. Né? Mas também são 10 árbitros, né? Hoje tu entra num time, mas é um time, é VAR, AVAR, quarto árbitro, quinto árbitro. Antigamente não tinha nada disso. Eles se ajudam daí, né? Claro. Pelo fonezinho, né? Pelo fone. O cara tá controlando, tem o quarto árbitro, muitas vezes, alguns jogos tem quinto árbitro, então cada um anota uma coisa ali, não tem como. E dão a dica tu pro entra em árbitro campo, outro dia tinha uma planilha aí na final, que eu tava fazendo também a planilha, tinha 15 pessoas envolvidas com a arbitragem. Simão, estamos chegando no final. Tu já deve ter recebido alguns convites. Tu pensa algum dia em entrar, tu falaste no teu envolvimento político, em concorrer a algum cargo público de, sei lá, concorrer a vereador de Porto Alegre, deputado federal, prefeito? Tu pensa em alguma coisa, uma vez isso? Não. Eu pensei na época, 2010, eu recebi o convite do partido para concorrer a algum cargo, sim. Eu era filiado ao PT. É o único partido que eu tinha na minha vida. Hoje eu não sou mais filiado, mas na época eu fui filiado ao PT por muitos anos. Tá? E até por isso, eu parei, depois comecei a militar no jornalismo, em 2012, 2013, eu acho que eu cancelei minha ficha até, continuo votando, obviamente. O que me dá a liberdade de votar em outras opções também, né, do PSOL, que é um bom partido, enfim. Mas em 2010 eu tive convite para concorrer a deputado aqui no estado e tal, com grande possibilidade de ser eleito, mas eu reuni a minha esposa, meus filhos, e deixei para eles decidirem, e eles acharam que não devia ter feito, que não devia concorrer. Por quê? Uma série de motivos. A família também, embora uma carreira de sucesso, sofreu bastante no colégio, enfim. E na política tu não pode parar. Tá aí o Rimenes hoje, que é vereador de Porto Alegre, sabe disso. Ele tem que ir em tudo. Ele tem que estar lá no batizado do fulano, ele tem que ir na Assembleia, ele tem que ir no movimento se organizando. E tu não tem tempo. A minha vida toda foi isso. Muito difícil, eu tinha um final de semana por ano. Então, trabalhando incessantemente na arbitragem. E aí minha filha, meus filhos ponderaram, minha esposa também. Não, eu acho que a opção não é. E aí eu resolvi não concorrer. Para mim, ali... E você já estava no jornalismo? Já tá, 2010, quando eu parei de apitar. Daí em 2011 eu fui instrutor de árbitros da FIFA, e em 2012 eu recebi uma proposta do Eduardo Zebini, que era o comandante da Fox Sports, que entrou com um projeto aqui, e ele queria que eu trabalhasse nessa questão. Eu saí de aspirante à FIFA. E eu comecei como coordenador também em 2011, trabalhei com o Tarso aqui sobre a Copa do Mundo, mas também saí cedo. E não penso mais, acho que foi a decisão corretíssima, não é dos meus filhos, minha filha, minha esposa, de que para não concorrer, continuo evidentemente um cidadão, né, exercendo o meu direito ao voto, fazendo campanha, apoiando quem eu acho que tem que acompanhar, sempre no campo da esquerda, que eu acho que é uma trincheira boa de luta em defesa da democracia, mas concorrer a algum cargo totalmente fora. Tá fora. Simão, muito obrigado, cara. Muito obrigado, foi uma honra falar contigo aqui. Parabéns pela tua carreira, parabéns pela família. Né? Boa sorte aí no segmento. Simão Guri ainda, né? Jovem, tem muita coisa ainda para fazer. Tu tá morando em Porto Alegre, Simão? Agora? Porque tu estava meio que dividindo uma época, morei no Rio 8 anos, tempo da Fox. Hoje a sede da ESPN é em São Paulo. E com a questão do home office,
trabalho muito de casa e eventualmente eu vou A pandemia acelerou o home office, né? Isso. Acelerou muito. Jimenez, foi uma honra de ter aqui meu comentarista. Eu que agradeço, né? Estar aqui com o meu amigo Simon, né? Contigo, com o meu amigo Simon, que, como eu disse, comecei minha carreira tanto como bancário e depois no sindicato, com o Simon como liderança, né? Então temos uma amizade longa, torci muito pela carreira dele, né? Não torci, às vezes, quando eu achava que ele errava contra o Inter, né? Porque eu, como colorado, às vezes achava que ele errava contra o Inter. Normal. O árbitro nunca acerta pro nosso time, sempre erra. Mas sempre torci pela carreira dele, fiquei muito feliz de ver um amigo em 3 Copas do Mundo, agora fazendo sucesso na SPN. Acompanho ele ainda, né? Porque eu gosto de futebol. Sim, eu não só acompanho, como peço socorro. Às vezes, para ele ter um lance polêmico, eu mando um WhatsApp para ele, Simon, o que foi aqui e tal. Às vezes ele nem teve tempo de olhar ainda, né? Mas eu faço Para mim foi uma honra estar participando desse podcast aqui, fico muito feliz mesmo. Tem dúvida, chama o velho. Tem dúvida, chama o velho. Eu chamo no WhatsApp mesmo. Não, mas o Simon assessoria profissional? Peço, claro. Vamos ter 3 Copas, vou pedir para quem? Né? A maior autoridade está aqui no nosso estado, está na nossa cidade, vou perguntar para ele, né? Não, eu de minha parte, o Simon foi meu colega e tudo, mas o Simon é um orgulho pro Rio Grande do Sul, né, cara? Tem um gaúcho que apitou 3 Copas do Mundo, né? O que mais apitou no Brasil, né? E um dos que mais apitou no planeta, esse que é o... Para mim, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo da história. Não tem nada maior que a Copa do Mundo. Com certeza. E o cara tem 3, tem que... Meu irmão, parabéns, sucesso. Dá um beijo na família, tá? E vamos lá. Valeu. Já tá torcendo pros times do Canadá ou ainda não? Já. Já é o teu segundo time na Copa do Mundo. Ele e Canadá. Ele e Canadá. Gente, olha, se não tá inscrito no nosso canal ainda, te inscreve no canal, dá um like também, deixa o teu comentário, tá? Que é muito legal para nós aqui, a opinião de todos vocês. E na semana que vem a gente volta, né? Aí o Jimenez vai, não sei se ele vai ceder, mas deve ceder de novo o lugar para o Juremir Machado da Silva. Com certeza, né? O Juremir tem cadeira cativa. Né? Eu só quebro o galho, como diz o outro. Valeu, gente, até!